aí, galera, tudo beleza? Terça-feira aí que vem com tudo. O tema mais importante do dia, que a gente vai falar aqui, é a questão da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Alexandre de Moraes, Barroso, mais o pessoal do TSE podem cassar a chapa de Bolsonaro. Mas já adianto, calma, respira. As pessoas estão falando que tudo indica que não vai dar em nada. Vou mostrar pra vocês. Então respira aí, tem calma. É pra se preocupar? É porque a gente nunca sabe o que pode vir desse pessoal do STF. Mas, até então, aparentemente, tudo vai dar certo. Além disso, tivemos aí Arthur, o Mamãe Falei lá do MBL, denunciado a denúncia robusta contra Arthur, denunciando lá várias coisas. Uma delas, a famosa rachadinha, mas isso é o de menos. Tivemos também questões relacionadas ao OMS, ataques aí a Bolsonaro que não são ataques comuns. A mídia não é só mais essas mentiras que sempre falam, coisa muito séria mesmo. Vou mostrar pra vocês. E teve uma reação do governo que não é muito de alegrar, mas o ser humano comum, vocês aí, fazem assim a gente recobrar a esperança mais uma vez. Vou mostrar pra vocês o que duas pessoas comuns estão fazendo. Teve mais isso sobre também questão da OMS, questão envolvendo o Witzel. Dória aí também parece que aprendeu com o Olavo de Carvalho como é que joga o jogo, parece que o governo não aprendeu. E a gente vai falar de tudo. E já vou começar aqui com vocês com a questão do Arthur. O Estudo Nacionais fez uma matéria aí gigante e eles trazem lá tudo isso daí que envolve Arthur, os principais pontos, mas eu não vou pegar a matéria, eu vou mostrar para vocês a própria denúncia em si, que está disponível na matéria. Gente, é uma denúncia extremamente grande e robusta, tem mais de 20 páginas, que aí fala sobre Arthur, quem é Arthur, fala que é conhecido pelo pseudônimo de Mamãe Falei, fala de várias coisas, de site que ele tem, de cursos que Arthur tem. Aqui, ó, tem pelo menos 3 coisas aí que estão denunciando Arthur. A primeira delas é rachadinha. Isso aí envolve o salário que ele vem pagando para os assessores. Aparentemente, segundo os números mostram, tem 3 assessores no gabinete de Arthur que estão ganhando assim um salário, assim, uma gratificação, que é uma coisa para ser assim esporádica, né? Você ganha uma gratificação, um prêmio, e isso está correndo de forma assim seguida, assim, 6 meses seguidos. O cara ganha a gratificação, sei lá, às vezes 8 mil reais a mais do que o salário. E aí estão se falando que esse dinheiro pode estar indo para o Arthur. Isso aí está na denúncia, o cara traz todos os valores que isso daí representam. Outro fato que ele também fala, cadê? Vamos cá, vem aqui para baixo, aqui ó, é muita coisa, isso aqui vocês podem ler tudo, não vou falar de tudo. Outra é o funcionário fantasma, diz que Arthur tem um funcionário fantasma, e aí para fundamentar essa decisão, mostra que essa pessoa tem empresas fora do estado de São Paulo, mais de uma empresa, e questionando como uma pessoa dessa pode estar gerenciando a empresa, fazendo tudo, e ainda assim trabalhando para Arthur, falando que não faz o menor sentido. E ainda que esses funcionários, eles aqui, ó, ainda fala sobre a questão de o cara meio que estão acusando Arthur de ter falsificado até o livro de ponto, porque esse Marcelo Castro aqui, vocês podem ver aqui, é o dia 12 de julho de 2019, ele diz aqui que ele estava viajando. Tem outra foto aqui do dia, o 14 de julho, ele fala aqui, ó, últimas dessas viagens incríveis, uma semana explorando o deserto da Atacama, enfrentando trilhas, blá 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 blá. Ainda tem essa daqui, ó, Marcelo Castro, começando nossa aventura no deserto, 9 de julho. E aí mostrando tudo isso daí, que nesse período, em teoria, ele estava viajando, uma viagem de lazer, mas nos livros consta que ele estava lá presente. Então o pessoal está questionando isso daí, Arthur se pronunciou, falou que era tudo mentira, vocês veem várias fotos. Então você vê aí tudo falando, e ainda tem isso aqui, ó, uso de verba pública com desvio de finalidade. E aí traz várias outras coisas, fala de curso, esse curso que o próprio Marcelo Castro também participa junto com o Arthur, Ricardo Almeida também participa, eles são assessores do Arthur, sabe? Um negócio assim, você vê o pessoal, todo mundo é ligado à MBL, e quem até também está envolvido nesse caso é o Rafael Rizzo também, o pessoal fez aí, envolveu ele, para quem não sabe, é o diretor de comunicação da MBL e era o cara que já foi no passado sócio do Luciano Ayan, que hoje em dia vocês já devem saber quem é. Então vejam só, é uma denúncia extremamente robusta, foi feita no dia 12 de maio por um anônimo, ninguém sabe quem foi e agora as coisas estão aí andando, né? E aí pessoal, só queria lembrar vocês que o senhor Arthur Duval, ele me bloqueou no Twitter, não posso ver o que ele posta, sabe por quê? Eu não sei, não sei porquê, mas isso ocorreu depois que eu havia feito um vídeo aqui no canal que se chama Dossiê Patriotas. Em vez de botar o S, eu botei cifrões. Porque o MBL aí, o partido do MBL é o Patriotas. É o partido que Arthur vai se lançar aí como prefeito de São Paulo. Vejam só, né? E olha que coisa interessante. Aparece isso contra Arthur de forma anônima, algo robusto. Joyce aí foi queimada e parece que todo mundo que tá se candidatando a prefeito tá dando ruim, né?
Será que o sistema também não quer Arthur como prefeito? Quem é que o sistema quer como prefeito? Mas enfim, tem um dossiê que eu falava lá quanto cada pessoa ganhava lá no gabinete de Arthur. Depois disso ele me bloqueou. Será que naquela época ele já tinha algum medo que o pessoal olhasse mais de perto essas questões? Mas enfim, né? Uma noticiazinha aqui boa, só aquela questão assim do fanservice, para nós ficarmos felizes juntos. Eu coloquei lá no Twitter e falei assim, ó, são por essas pequenas vitórias que nós lutamos. Né? A gente luta por isso daqui, ó. Notícia do UOL. Globo perde 400 mil assinantes do pay-per-view e amarga prejuízo de mais de 31 milhões. Obrigado, senhores. Obrigado a todos vocês aí que todos os dias alertam as pessoas sobre quem é a Rede Globo. Graças a Deus, Globo, esperamos aí que realmente continue aí firme e forte nessa ladeira aí para baixo. E aí, pessoal, não dá para não falar sobre Douglas Garcia. Gente, esse cara é a lenda. É a lenda. Não, eu tenho que falar para vocês isso aqui, ó, só para mostrar para vocês, para quando se você não resta uma dúvida para você a importância de ter vários assessores, você vai entender aqui, ó. Douglas Garcia. Hoje ele representou a deputada do PSOL no Ministério Público. Ele representou a UNE e o MTST na PGR. Ele representou Guilherme Boulos no Ministério Público de São Paulo. Ainda registrou 16 boletins de ocorrência de ameaça contra a vida dele nas últimas horas. Ele solicitou melhorias no governo e ainda teve uma demanda dele que foi atendida pela prefeitura, porque tinha uma região lá estava cheia de ratos e o pessoal foi lá para tirar os ratos. Detetizar, né? A parte de ratos, sei lá como é que fala isso. Vejam só. Em um único dia, o rapazinho fez isso daí. Quem trouxe isso daí foi até o Kim Douglas Minho, é o Edson do História Magista, o melhor podcast de história que eu já vi aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Quem não viu aí, procura História Magister, M-A-G-I-S-T-R. A gente já fez uma live juntos, recomendo. A gente começou a traçar paralelos entre o governo Bolsonaro e o que aconteceu em Roma. Quem acha que sabe a história de Roma, cara, você não conhece. Você não aprendeu nada de Roma na escola, quiser, dá uma olhada daí. E aí o Douglas também mostra isso daqui pra gente, ó. Eu não acompanho a CNN, se não fosse aí pelo pessoal do Twitter, eu nem ia saber que isso aqui ocorreu. A CNN Brasil entrevistou aí os democratas, esse pessoal aí, o movimento democrático, pacifista, como vocês sabem, o Antifa, né? Ai, meu Deus. E olha o que diz, ó. Os antifas falam à CNN sobre as manifestações. Grupo diz que pode usar violência para defender ideais. Realmente, viu? Vou falar que estão errados? Quem sou eu para falar que eles estão errados, né? E aí o Douglas diz, neste momento, eu registro o boletim de ocorrência contra dezenas de ameaças que recebi nos últimos dias, sou notificado sobre o inquérito do Ministério Público contra mim, e quem deveria estar sendo investigado, tá aí, na CNN, aí, sendo celebridade. E vale lembrar que Joyce falou que a CNN é uma mídia comprada pelo governo. É o dinheiro da SECOM que tá indo pra CNN, por isso que estão tentando derrubar ela. Vejam só, essa é a mídia, né? Essa é a mídia. Vale lembrar que Heleno também estava pedindo, por favor, CNN, não está na manifestação, por favor, me desculpa. Mas beleza. E aí, falar agora aqui um pouquinho de Bolsonaro. O que aconteceu com o Bolsonaro ao longo do dia? Gente, passou dos limites. Já passou dos limites, sabe, da narrativa. Realmente passou. Eu quero te mostrar algumas coisas que, cara, sabe, passou dos limites. Não é que... Deixa eu ler aqui, para não ficar falando demais. Bolsonaro fez aí uma thread, não é isso que eu falava, vem depois, mas olha o que ele fala. Lembra a nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. E o que está acontecendo agora? Vocês estão vendo que várias pessoas estão colocando a culpa de tudo em quem? Em Bolsonaro. Que Bolsonaro é isso, que é aquilo outro. Bolsonaro é um genocida. Vocês estão vendo aí. Mas lembrem que a responsabilidade de o que fazer e o que não pode fazer ficou sobre governadores e prefeitos. Eles que fecharam tudo. Depois, nosso governo alocou centenas de bilhões de reais não só para combater o vírus, bem como para evitar o desemprego. Cada mês paga auxílio emergencial de R$600, corresponde a despesa na ordem de 40 bilhões para a União, todos os meses. Só. E aí ele fala, ao lado disso, forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente da República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo, seguirei meu destino de melhor servir ao meu país.
Ninguém pode falar que Bolsonaro não está fazendo o melhor que ele pode pelo país. Todo dia, pela manhã, normalmente são às 7h30 da manhã, Bolsonaro posta tudo que aconteceu de bom no dia anterior. Inúmeras coisas, de obras que estão sendo entregues, progressão de obras, novas medidas, novos auxílios sendo criados, combate à corrupção, ação policiais e por aí vai. Só que, é o que o professor Olavo falou, contra os inimigos do governo, nada vem sendo feito. Nada vem sendo feito contra o Foro de São Paulo, nada vem sendo feito contra a mídia, nada vem sendo feito contra o STF, nada vem sendo contra a banda podre do Congresso e do Senado, que é a maior parte. E aí, gente, vejam só. Bolsonaro, ele chega, coloca essa foto aqui, que é lá um boneco de Bolsonaro pendurado de cabeça para baixo. O pessoal aí, né? O pessoal da democracia e por aí vai. E aí, olhem só algumas coisas que tiveram aí nas últimas horas. Ciro Gomes vem nos avisar que o Tribunal Internacional de Haia aceitou a denúncia contra os crimes genocidas de Bolsonaro. Compartilhem, espalhem a notícia ao máximo. Hashtag Bolsonaro genocida. Olha o que o Ciro tá falando do Bolsonaro. Falando que o Bolsonaro é um genocida. Aí vem o Castanhari, canal Nostalgia. Vários crianças e adolescentes assistem. Não deixem essa foto distrair do que realmente importa, que é o fato de que Bolsonaro é Bozo, sabe como é, né? Queima ou não queima? É um genocida sádico, que não se importa com a morte de mais de 36 mil brasileiros. Vejam só, mais uma vez. Gente, isso daqui já é imputação de crime. Que um genocida é uma pessoa que mata pessoas. E a qual ação do governo? É colocar uma foto assim e falar, olha só, pô, esse aqui é o pessoal da democracia. Aí não dá. Aí calma, olha isso daqui. Antagonista. Bolsonaro exigiu número de mortes pelo vírus abaixo de 1.000 por dia. E aí o Evandro, jurista, conhece aí como as coisas acontecem e pergunta, e aí Bolsonaro? E aí André Mendonça? Vão deixar barato? O cara vai lá, fala o que quer sem provas e você não fica olhando. Posta que Vossa Excelência é um genocida porque o Estadão falou e fica por isso mesmo. O Ministério da Justiça já leu a Lei de Segurança Nacional alguma vez na vida? Cadê o ministro da Justiça? Cadê o AGU? Tipo assim, eu não tô pedindo pra Bolsonaro fazer, porque Bolsonaro não é advogado, Bolsonaro não é nada. Mas cadê o Ministério da Justiça? Cadê o advogado-geral da União? Cadê as pessoas do governo pra tomar alguma ação? Cadê, galera? E aí, ó, a única ação que eu vi do governo maior foi isso daqui, ó. Vem um antagonista e fala: a especialidade de Jair Bolsonaro é matar. Essa matéria absurda. Aí o que foi a reação do governo? Foi a SECOM fazer um tweet falando: olha quais são as especialidades, né, bota assim, um dos países que mais investe contra o vírus, 6% do PIB, 349 bilhões empenhados, 655 mil curados ou em tratamento, 9,3 milhões de empregos preservados, auxílio emergencial para mais de 58 milhões, mais de 125 bilhões para estados e municípios. E aí vem, né? Como você vê, as especialidades do governo federal são salvar vidas e preservar empregos e dignidade. Alguns veículos, contudo, cultivam a especialidade de assassinar reputações, de torcer e desinformar. Mas pessoal, convenhamos, algum de vocês não sabia disso? Algum de vocês precisava ser avisado que Bolsonaro está trabalhando dia e noite pelo melhor do país? Então a gente não precisa mais só que a SECOM fique falando isso. Beleza, bom, desmentiu, por aí vai. A gente precisa de um apoio jurídico, que isso aqui é crime. O pessoal está fazendo contra Bolsonaro é um crime. Isso aqui é um crime, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, ó, vejam só. Enquanto o Bolsonaro tá aí, parece que continua. Aí, não o Bolsonaro, digo o governo. Enquanto o governo tá aí nessa, olha o Dória. Aí o Dória não é o governo, é o Dória mesmo. Parece que o Dória ouviu o que o professor Olavo falou. Não, você tem que aí processar quem tá fazendo coisa. Ainda que o de Dória seja completamente diferente. Porque aí Dória, ele é igual o STF, né? É pra caçar as pessoas. Não é aquela coisa assim, não, vamos ver. Dória, ele quer perseguir. Não é, por exemplo, tem um crime que ele chama de genocídio e por aí vai. Ai, Jesus. E aí, sai a matéria aqui, ó, do Renova Mídia, que explica, né, que Força Tarefa monitora críticas contra Dória nas redes sociais. Dória contratou advogado para levar à justiça os autores de ofensas mais graves, ameaças e fake news.
João Dória, governador de São Paulo, montou uma força-tarefa para monitorar e identificar detratores nas redes sociais. Uma agência de comunicação está analisando, por meio de um software, tudo o que foi falado sobre o Tucano nas plataformas digitais. Então, vejam só, tem software, é uma agência. É uma agência para catalogar tudo o que vocês estão falando sobre João Dória. Quantas pessoas vocês não conhecem, de YouTube mesmo, assim, que não fala no nome, fala assim, não, governador, isso, aquilo, outro. Inclusive, o Negão, o canal do Negão, ele fez um vídeo aí, nas últimas horas, ele falou assim, Olavo tá putaço. Eu acho que é esse vídeo. Que aí ele fala, gente, eu entendo Olavo, eu tenho medo de falar algumas coisas, eu mesmo evito falar o nome do governador. Ele só fala isso. Ele só fala isso. Olha o nível que chega. Mas isso aqui é para perseguir você que está aí no Twitter, no Facebook, no Instagram e falando. Pessoa comum. Isso aqui é para perseguir a pessoa comum. A gente está pedindo que o governo Bolsonaro vá atrás dos veículos de mídia que realmente estão cometendo crimes. Dória tendo lá no indivíduo, eu vou pegar você. E aí, ó, o advogado de Dória já apresentou 5 notícias crimes solicitando a instauração de inquérito policial. Entre elas, ó, uma contra Saro Inter. Consta também a notícia-crime contra os tweets do perfil LetDex, que foram apresentados pela defesa de Dória como difamações, e o advogado também processou o canal Marco Angeli do YouTube por causa de um vídeo onde teriam sido praticados crimes contra a honra do governador, além da contravenção penal de produzir pânico ou tumulto. Olha só, né? Olha só. Bolsonaro, nesse momento aí, olha o que o Dória tá fazendo, faz algo similar, cara. Mas contra realmente quem merece, não contra o cidadão comum. Tá difícil, cara. Tá difícil. E aí, falando no Dex aí, que o Dória acabou de falar, falando nele, olha, ele tinha trazido uma matéria aí no Twitter, coloquei aí só pra mostrar quem é o Dex, pra quem não sabe quem é. É um perfil anônimo, ninguém sabe quem é. Só se conhece ele pela voz, ele já participou de alguns podcasts, mas ninguém nunca viu a cara dele até então. E ele traz a matéria aqui da Globo, que o Globo diz, né? Justiça suspende flexibilização do Estado e da Prefeitura do Rio. Ou seja, nem o Estado nem a Prefeitura podem mais abrir, porque agora não é Bolsonaro que manda, não é o governador que manda, não é o prefeito que manda, não é você que manda. Quem manda é a Justiça. E aí o Dex até fala, né? Nem mais os governadores e prefeitos podem estabelecer as regras. Todas as responsabilidades do vírus agora é o judiciário. É a ditadura da toga que o pessoal tanto vem falando. E aí, sobre essa questão aí envolvendo, né? Abre, fecha, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou alguma coisa que eu quero perguntar, deixar para vocês chegarem à análise sozinho. Olha o que ele fala. Vamos mal. Gente na rua, especialmente nos bairros pobres. O que se entende? Como não sou médico, nem falo sobre flexibilizar. Olha só. Temo precipitações e recidivas. Sei que a economia conta. Agora, olha isso aqui, ó. Sem emprego, como viver? Ou seja, ele sabe que sem emprego não dá para viver. Sem emprego, como viver? Na dúvida, passo a passo. Recuar se necessário, sem arrogâncias inúteis. Peraí. Ele sabe que sem emprego a pessoa não consegue viver, mas ele fala que qualquer coisa retrocede, ou seja, esquece o emprego. Então ele tá falando, se ele sabe que precisa do emprego para viver, ele tá falando que pode chutar o emprego para cima. O que é que ele tá sugerindo com isso? Precisa do emprego para viver. Ele tá falando que qualquer coisa a gente recua, esquece o emprego. Acho que vocês entenderam, né? Mas beleza, Fernando Henrique Cardoso. E aí, olha isso daqui, antagonista também. No dia 8 de abril de 2020, aproximadamente 2 meses atrás, Moraes impede Bolsonaro de decretar fim da quarentena nos estados. Alexandre de Moraes proibiu em abril. Então, 2 meses e 1 dia. Olha isso aqui agora, ó. 8/6/2020. Entre as matérias é exatamente 2 meses. STF nunca proibiu Bolsonaro de enfrentar o vírus. STF nunca proibiu. Olha isso daqui. Moraes impede. Um impedimento não é uma proibição. Você está impedindo, você não está proibindo a pessoa de fazer alguma coisa. Ai, e aí, Bolsonaro? Até quando? Até quando, meu Deus? Até quando? Até quando? O professor mesmo lá disse, se você não for atrás pelos crimes que as pessoas fazem, depois eles vão jogar esses crimes em você. Que é o que estão fazendo agora? Estão falando agora que o genocida é Bolsonaro.
O genocida agora é Bolsonaro. Não é governador, prefeito, por aí vai. Quem foi que fechou tudo? Foi os governadores e prefeitos. Aí agora a culpa tá caindo sobre quem? Sobre Bolsonaro. E aí, olha só. O Globo, lá em março. Pessoas sem sintomas são responsáveis por 2/3 das infecções do vírus, né? Falando aí que se você não tem sintomas, você é os 2/3 aí que coisa aí. Por isso todo mundo tem que ficar em casa. É por isso que todo mundo tem que ficar em casa, porque mesmo que você tá sem sintomas, você pode passar para alguém. É 2/3 só isso. Aí nas últimas horas, nossa Organização Mundial da Saúde revela que Jesus, pacientes assintomáticos, ou seja, que não têm sintomas, dificilmente, raramente pode transmitir a doença. Raramente. 3 meses atrás era o quê? Não, o sintomático é 2/3 de quem transmite. E aí Bolsonaro diz, né? Depois de pedir desculpas aí pela bolsoquina, a OMS agora conclui que quem não tem o sintoma, a maioria, não tem potencial de infectar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente o país, a economia e por aí vai. É difícil, viu? Esse mundo tá cada vez mais maluco. E aí, gente, uma questão aqui, que tem a ver com muita coisa que a gente fala, dessa questão de fake news, daquela PL, daqueles Sleep Giants e por aí vai, que é a agência Lupa que tá ligada a todo esse pessoal, né? Que é aquela agência de fact-checking, para checar se é verdade ou não. Essa agência aqui, ó, em 23 de abril, olha o que ela diz, ó. O Ministério da Saúde afirma que casos assintomáticos não são contagiosos, ou seja, o governo Bolsonaro falou que os casos assintomáticos não são contagiosos. Ele bota aqui, ó, ou seja, que pessoas infectadas que não apresentam sintomas também não transmitem o vírus. Entretanto, isso não é verdade. Confira em e tá aqui. E tá aqui, ó, Agência Lupa e Redes Cordiais. Vocês se lembram da Redes Cordiais? Aquele evento que contou com a participação da Lídice da Mata, que é a relatora da CPM das Fake News, Luciana Nayan, Flávio Dino, Sâmia Bonfim, Glauber Braga, Paulo Ganimi do Novo, que é da Nova BR. Vejam só, quem que vai checar os checadores? Eles deveriam checar para falar o que é... eles que dizem o que é verdade e o que é mentira. E eles erraram. Eles falaram a mentira. Vocês estão entendendo todo o perigo que é? Jesus do céu. E aí, o Adrilles, do Pânico, ele fez um tweet que acho que vale a pena, ele sintetizou muita coisa em poucas palavras. Ele fala assim, ó. OMS conclui que assintomáticos raramente transmitem o vírus. Você que ficou em casa, sem sintomas, sem trabalho, sem dinheiro, foi feito de bobo. Te tiraram a liberdade, o sustento em nome de uma pseudociência. Não foi por vidas, foi por política, para lucrarem com sua tragédia. E tem uma informação que trouxeram nas últimas horas, que a China Daily, que é do Partido Comunista Chinês, é uma empresa estatal, basicamente. É a empresa, é a Secom da China, mais ou menos isso daí. Ao longo de algum tempo aí, basicamente, só em propaganda, com jornais aí americanos, Washington Post, Wall Street Journal e também New York Times e Twitter, gastaram aí, somando todas as somas aí, quase 19 milhões de dólares. É um baita de um dinheiro, né, de propaganda. Quero sugerir nada, mas só para contar para vocês. E aí, que eu disse para vocês que às vezes a esperança está no cidadão comum, no cidadão de bem. Olha só isso daqui, ó. Um rapaz chamado Pierre Lourenço, que eu não faço a mínima ideia quem seja, mas o Facebook dele diz que é diretor jurídico do INAD, que é Instituto Nacional de Advocacia, não sei nada além disso dele. Ele resolveu descruzar os braços e ele avisa que acaba de protocolar no Ministério Público Federal representação contra o antagonista, em razão da nota publicada no dia de hoje, que ofendeu a honra do presidente da República e, pior, praticou ato de racismo contra dezenas de ouvintes, segundo minha interpretação da notícia. Vejam só, pessoal, vejam só. O cidadão comum descruzou os braços. Graças a Deus. Espero que isso daí vá à frente. Espero que esse rapaz, esse homem aí, né, tenha sucesso aí nessa empreitada. E aí, realmente aí, né, tem mais outra coisa aqui, ó, peraí. E também é o cidadão comum. Eu fico nervoso com essa questão do antagonista. É sério, eu quero... Sabe aquele desejo que você tem, enquanto assim, pessoa comum? Sabe assim, que assim, cara, eu penso igual a vocês. Sabe o que você tá em sua casa? Você que tá doido pra trabalhar, coisa que volte. Cara, eu fico pirado, cara. Eu fico
agoniado. Eu fico agoniado de vez. Eu falo, meu Deus, velho. Sabe você tentar juntar assim, a notícia, fala assim pelo lado bom, lado ruim. Uma história assim que dá uma raiva de você ver que a coisa não anda pra frente. Eu falo assim, cara, você vê assim o seu poder, que você fala assim, cara, eu não tenho poder de fazer o Brasil dar certo. Eu queria fazer o Brasil dar certo. Eu imagino o Bolsonaro também. Eu falo assim, a gente fala assim, gente, mas até Bolsonaro tava no vídeo ontem, cara. Eu tava chateado. Eu entendo ele. A gente viu aquela reunião ministerial, a gente sabe o que Bolsonaro realmente é de verdade. Quando ninguém tá vendo ele, é um cara preocupado com o país até o fim. E é um cara que eu tenho certeza que tá fazendo o melhor que ele pode. O melhor que ele pode. É só que a gente realmente queria ver uma reação maior. Falar, Bolsonaro, por favor, cara. Por favor, toma uma ação. Toma uma ação. Não queria só ver o cara, o cidadão comum. Queria ver a AGU trabalhar, o Ministério da Justiça. Sabe, esses generais aí. Ah, Jesus. Mas, beleza, vamos voltar aqui. É só aquele desabafo, minha tia. Me desculpa aí, meu tio que tá me ouvindo aí. Ai, Jesus. Matéria aqui do Conexão Política. Vamos voltar aqui. Alexandre de Moraes. Vamos... O nosso cabeça de ovo. Diz, né? Moraes manda governo federal retomar divulgação dos dados acumulados sobre o vírus lá, né? Essa matéria aqui, não é nem pra falar por nada, é só o STF sempre querendo governar, fazer o que quer, como sempre. Mas o que eu vejo aqui nessa matéria é mais uma coisa que a gente fala sempre, da importância de ter assessores, de você agir, judicializar a coisa. Isso aqui só aconteceu, o STF só tomou essa ação, por quê? Porque ele recebeu um pedido do PSOL, do PCdoB e da Rede. A Rede é de Randolph, aquele cara, meu Deus, Randolph, eu falei pra vocês, ele não aguenta ver nada que ele judicializa. E aí vem PSOL e PCdoB. E é isso que a gente tá precisando. A gente já tem um Douglas Garcia em São Paulo, a gente precisa de vários Douglas Garcia na esfera federal. Mas calma, que o pessoal também fez coisa boa com a Joyce. Nem falei na chamada, né? O pessoal já protocolou a cassação da Joyce, a gente vai falar disso daí também. Tem muita coisa pra falar ainda, mas vamos lá, vamos adiantar. E aí, com relação a isso daí do Moraes, né, de revelar os números, Sérgio Moro também se pronuncia, aí vem falar, ó. Imagina um avião em pleno voo na tempestade que de repente perde o piloto, depois o substituto do piloto e por fim inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise. Tentando lacrar, né? E o Constantino vem e diz: tenho dificuldade de expressar em palavras minha decepção com o Moro, de herói da Lava Jato a lacrador de rede social. E aí temos aqui também o STF, mais uma vez aí, aqui ó, Gilmar Mendes, concorda com Celso de Mello ao comparar Brasil à Alemanha nazista. Não tem o que falar mais, né? E aí, vejam só, CNN solta a matéria falando que Justiça quer que presidente da OAB preste informações sobre possível omissão na questão do inquérito da fake news. Isso só está correndo, sabe por quê? Porque um grupo de advogados entrou aí com pedido para que ele isso aí, falar, cara, a gente entrou um grupo de advogados entrou contra o presidente da OAB. Inclusive pediram afastamento, mas o juiz não concedeu aí o afastamento dele. Mas vejam só, deu 10 dias para se pronunciar. Uma dessas pessoas que tem participação nisso é o Emerson Giroletti, que é um advogado de um dos acusados aí, né? Um dos envolvidos nessa busca e apreensão. Não vou saber de quem é, mas é um advogado atuante em direito aí. Mais uma vez, uma pessoa comum, partindo aí pra cima para ver se consegue fazer alguma coisa. Isso aí realmente assim, me enche de alegria e nos dá esperança. E aí, sobre esse inquérito, gente, vejam só. Alan falou, ele teve acesso agora numa parte, um pedacinho assim, ó, dos autos. E sabe por que Alan está sendo perseguido? Segundo o que ele recebeu, diz é porque ele subiu uma hashtag no Twitter. Sabe hashtag Bolsonaro 2022? Tipo isso. É por isso que Alan está sendo investigado. Por uma hashtag. E aí o Alan diz, ó, ainda estou sem acreditar que o Alexandre de Moraes fez tudo isso baseando-se na narrativa que o Alexandre Frota contou lá no depoimento, né? Frota foi tão machão que disse que no Terça Livre, o Terça Livre pode ser o gabinete do ódio. Não teve coragem de afirmar, pois sabia que isso seria mentir em juízo. Esse inquérito prova que Alexandre de Moraes nunca estudou. Deve ter colado a vida inteira. Qualquer estagiário faria algo melhor. E pensar que esse ministro escreveu um livro. Quanta vergonha. E mais falar do STF, né? E aí, eu coloco esse frente aqui do Ciro Gomes, porque ó, Ciro Gomes, ele também aqui, ó, subiu uma hashtag Bolsonaro genocida. Será que Ciro Gomes vai ser investigado?
Claro que não, né? A gente sabe disso. Mas aí, falando sobre cassação, vejam só, vários deputados aí da base do governo entraram com o pedido da cassação da Joyce Hasselmann. A Fabiana, Carlos Jordi, Felipe Barros, o Girão, Cristonieto, Eduardo Bolsonaro, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, a Bia Kicis, quem mais? Um monte de gente aí. Tá aí, quem eu esqueci de falar, me desculpa aí, mas foi um monte de gente. Foi um monte de gente. Carla Zambelli também tava nisso daí. Então, quem quiser, vai lá o print e vejam. O pessoal da direita agora também parece que acordou. Então, espero que, além dos nossos deputados, como eu falo mais uma vez, que o governo Bolsonaro também tome medidas. E aí, sobre a questão da cassação da chapa Bolsonaro, que eu falei para vocês lá no início aqui, que era uma questão assim, bem importante. Vejam só. Matéria aqui da Gazeta do Povo, que diz, né? TSE julga se deve caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Há motivos para o presidente se preocupar? Ele fala um monte de coisa na matéria e lá num subtópico que diz: o que está em jogo no julgamento das ações que pedem a cassação da chapa? O processo a ser julgado nesta terça-feira está em fase preliminar. Os juízes só decidirão se deve haver ou não uma investigação. Só uma vez na história, uma investigação do TSE contra a chapa foi aberta, que foi em 2015 contra a chapa Dilma Temer. Depois de investigação, houve o julgamento em 2017 que ainda absolveram por... foi o que o pessoal falou, por excesso de prova. Tinha tanta prova que resolveram absolver. Brasil, né? Então vejam só, então a própria do povo está falando que possivelmente só vão decidir se vai ou se não vai abrir investigação. Mas calma aí ainda, né? Ministro O.G. Fernandes, relator das duas ações, já indicou no ano passado que é contrário ao início de uma investigação no TSE. Para ele, uma invasão do tipo poderia até repercutir em outras áreas do direito, mas não tem gravidade suficiente para questionar a legitimidade das eleições. Então vejam aí, já tem aparentemente um voto contra a abertura aí de investigações. Aparentemente aí não pode dar muita coisa. E aí o Evandro Pontes, que eu falei ontem, ele até fez um comentário que é sobre isso daqui, que também cabe a Procuradoria da República, né, a sustentar esse pedido se vai realmente ter ou não. E aí, como vocês sabem, a Procuradoria já teve acesso a algumas coisas, recebeu algumas provas, e aqui como o próprio antagonista traz, né, que está contra a gente, todo mundo sabe, diz, né, provas do inquérito das fake news não animam procuradores que atuam no TSE. O pessoal falou que não tem nenhuma base para poder caçar a chapa. Ou seja, se o pessoal realmente fizer, vai ser só por motivo de golpe. Vai ser um golpe contra o governo. Inclusive o próprio Carlos Bolsonaro colocou na época, mostrando para vocês que realmente isso aí procede. Essas informações aqui que o TSE tem até agora não servem de nada. Caso tentem derrubar Bolsonaro, vai ser via um golpe. E agora, só pra gente chegar no final do vídeo, uma coisa assim que é de futebol, mas é interessante, que eu vi ao longo do dia, acho que vale do gente trazer aqui, só pra vocês ficarem sabendo. O Neto, ele falou lá na Band, e ele fala assim, indignado, vocês têm que saber que quem tá na financeira do Corinthians é a filha do José Disseu, e ele fala isso de forma indignada. Eu falei, é a filha de Disseu, do Corinthians, time de Lula e por aí vai. Tem uma matéria aqui da R7, ó, de 2016, que diz, né, filha de José Disseu é contratada para trabalhar na Arena Corinthians. E olha que coisas estranhas. No site aqui chamado Blog do Paulinho, tem uma matéria que diz que desde 2015 José Disseu monitora as contas do estádio de Itaquera. E aí, essa matéria é interessante porque quando ele mostra aqui o LinkedIn da filha de José Disseu, que coloca que, segundo o LinkedIn dela, ela só está trabalhando lá no Esporte Clube Corinthians desde 2018. Mas peraí, que história é essa? Será que ela não quer estar ligada ao Corinthians no que aconteceu antes de setembro de 2018? Porque vocês estão vendo aqui a matéria da R7. Por que ela colocou essa data de 2018? Tá aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se não, procura lá Joana Sargossa lá no LinkedIn, vocês acham. É filha do Disseu. E aí, sobre essa questão do Disseu, ó, trata-se de posição absolutamente estratégica para quem, porventura, levando-se em consideração as diversas delações do executivo Odebrecht, precisasse monitorar possíveis percentuais de pagamentos indevidos sobre os valores auferidos. Vocês sabem, né, que o estado do Corinthians teve participação da Odebrecht, inclusive era para ser dado de graça, tá tendo uma confusão no dia de hoje, e vejam só, a filha do Disseu estava no Corinthians.
E mais grave do que isso, que o blog do Paulinho também traz, é isso daqui. Gente, isso aqui é um e-mail que faz parte lá de um processo tudo, realmente assim, verídico, que mostra assim que de 2008, desde 2008, José Disseu já tinha e-mails assim envolvendo José Disseu sobre questões do estádio do Corinthians, 2008. Olha só isso aqui, ó. Primeiro, a cláusula do contrato. 2. Falou alguma coisa do estado do Corinthians com o Rosenberg, que foi enviado por Disseu. Disseu tá envolvido em alguma coisa aí com o Corinthians, pelo menos desde 2008. Vocês viram a Lava Jato, todo mundo sabe o que teve aí, né? Os escândalos, as empreiteiras do Petrolão e por aí vai. Vejam só. Não coloquei aqui, era para ter até um vídeo aqui agora, que é do Juca Kfouri. Vocês devem lembrar, o Juca Kfouri falando que o Lula foi o melhor presidente da história do Corinthians, porque ali o acerto que ele fez com o Debete era para dar o estádio de graça, que isso, aquilo, outro. E a gente vê, né? Olha só, que coisa interessante, né? Olha assim, falar, rapaz, filha do Disseu no Corinthians. Tem aquela Ana Paula do vôlei que ela sempre fala, sabe o quê? Que a gente devia começar uma lava-jato do esporte. Imagina aí uma lava-jato do esporte, né? Fica aí de sugestão, né? Caso alguém aí tenha esse poder. Mas enfim, fico por aqui hoje. Esse daí, um vídeo assim mais ou menos. Muita coisa teve no dia. Então espero ver vocês amanhã em breve. E é isso aí, galera. Tamo juntos e valeu.